Boa noite, amigos. Vamos dar início à segunda aula do nosso EBM 2022. Na aula anterior, nós tratamos de classificar quais eram os tipos de mediunidade. E hoje nós vamos tratar quais são os tipos de médiuns que nós temos. Para isso, vamos ter uma apresentaçãozinha que vou mostrar a vocês, que vai nos facilitar o entendimento. Então, os médiuns, eles são classificados como naturais e voluntários. Os médiuns naturais, eles são aqueles que já nascem com a faculdade pronta e muitas vezes não têm consciência de a possuírem. Por isso, muitas vezes são chamados de médiuns inconscientes. Esse termo é errado, não é verdadeiro falar que ele é médium inconsciente, porque médium inconsciente é outra coisa que nós vamos ver no decorrer do curso. Bom, mas nós também temos aqui os médiuns voluntários. E os médiuns voluntários são aqueles que, possuindo rudimentos básicos, pelo estudo e pela prática, desenvolvem a sua sensibilidade, melhorando a sintonia. Todavia, a comunicação não se dá automaticamente quando eles desejam, pois no fenômeno sempre interferem duas vontades, a do médium e a do espírito. Muito bem. Na grande maioria das pessoas que buscam uma casa espírita, eles normalmente já são médiuns naturais. São aquelas pessoas que sofrem interferências espirituais, atrapalhos, coisas que a lógica não explica. Então, depois de baterem muito a cabeça, eles chegam na casa espírita para tentar ver se encontram aqui alguma resposta. E, via de regra, nós a temos. Tá? Já os médiuns voluntários, a gente dá para dizer que são todos aqueles que entram na doutrina espírita só pelo caminho da curiosidade. É um número bem menor, sabe? Bem menor. Quando o Kardec ele estava iniciando os estudos da doutrina espírita, ele nos trouxe uma máxima que é muito verdadeira. Todo ser humano é médium, só que em gradações diferentes. Então, assim como nós temos talentos musicais, talentos para teatro, para pintura, nós também temos o talento da mediunidade. Então, como na música, uma pessoa é capaz de tocar Parabéns a Você, se ele ensaiar 15 anos, 10 anos, ele vai tocar Parabéns a Você. Mas outras crianças, com pouquíssimo exercício no piano, é capaz de tocar uma ópera. Então, a mediunidade, ela funciona da mesma forma. Desta forma, então, nós podemos dizer que todo ser humano é médium e só vai depender do grau da sua mediunidade para a gente os classificar se são naturais ou se são voluntários. Muito bem. Mas para termos de estudos, nós vamos usar uma classificação geral dos médiuns. Então, nós temos os médiuns de efeitos físicos, os médiuns impressivos, os médiuns audientes, os psicofônicos, os videntes, os sonambúlicos, os curadores, os psicógrafos, os pneumatógrafos e os pictógrafos. Muito bem, vamos explicar agora um pouco de cada um desses aí. Os médiuns de efeitos físicos são aqueles que produzem fenômenos de ordem material, como movimento de objetos, levantamentos, etc. E nem sempre ocorrendo com o conhecimento do portador dessa mediunidade. O objetivo dessa manifestação é quase sempre o de chamar a atenção, pois existem meios muito mais perfeitos de comunicações, como, por exemplo, a psicografia e a psicofonia.
E sempre esses efeitos são produzidos por espíritos de ordem inferior, ou seja, aqueles que se prestam a fazer circo, né? Então, todos aqueles efeitos que eles nos atissem um dos nossos sentidos sensoriais são chamados de efeitos físicos. Muito bem. Os médiuns impressivos são as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, ou por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação esta que eles não podem explicar. Então, quando as pessoas me procuram na casa espírita para saber o que acontece com elas, eu normalmente faço para elas 5 perguntas. E nessas 5 perguntas, uma das 5, eu pergunto assim: quando você está distraído, você está bem, assim, absorto, já aconteceu de você ter a impressão que passou alguém atrás de você? E quase sempre todo mundo diz: já senti isso sim. Muito bem, isso é uma impressão. Eu pergunto também: você já sentiu uma dor localizada no corpo, uma dor que aparece e some tão depressa quanto apareceu? É outra impressão. Eu também pergunto: você já sentiu uma queimação na pele ou arrepio na pele? É outra impressão. Daí faço mais uma pergunta: quando vocês vão num lugar que nunca foram, vocês olham para aquela decoração, para aquele ambiente todo e dizem assim: poxa, mas parece que eu já conheço esse lugar. É outra impressão. Veja que eu estou buscando uma impressão de cada sentido. E por último, eu pergunto para ele: você tem alteração de humor repentina? Muito constantemente? Se a pessoa me responder 3 sims nessas 5 perguntas, ela pode ser classificada como uma médium potencial. Uma médium natural potencial. Ela não precisa fazer nada, ela está pronta. Pois bem, vamos para frente, vamos avançar um pouco mais. Os médiuns audientes, como o próprio nome diz, são aqueles médiuns capazes de ouvir os espíritos. Então, eles têm essa condição de, no meio de uma situação, os espíritos falam dentro do ouvido deles. E isto causa sempre muita dor de cabeça para o médium que tem esse tipo de sensibilidade. Porque, via de regra, como ninguém escuta, só ele escuta, ele é taxado de louco. E se a gente vai nos manicômios, nos lugares onde tem doentes mentais, a grande maioria deles não são doentes mentais, eles são médiuns desequilibrados que ficam ouvindo espíritos toda hora. Só que como a medicina é materialista, ela afirma peremptoriamente que quem ouve vozes que ninguém escuta é louco. E o pior, a família também pensa, a sociedade também pensa. Então, essa é uma das mediunidades terríveis de uma pessoa ser acometida por ela. Depois nós temos os médiuns psicofônicos, que são aqueles que possibilitam a comunicação oral pelos espíritos comunicantes. Quase sempre eles são mais intérpretes do que transmissores do pensamento do comunicante, dada a enorme gradação na sensibilidade mediúnica deste tipo de médium. Como a grande maioria dos médiuns são conscientes, eles simplesmente, lembram da aula passada que eu falei que a mediunidade ela se dá vindo pela glândula pineal ou diretamente pelo chakra humeral, ela pode vir também pela glândula, pelo chakra laríngeo. E quando isso acontece, é como o Chico Xavier dizia, que os espíritos chegavam e botavam um trem na garganta dele e ele começava a falar, né? Então, como os médiuns, na grande maioria, eles são conscientes, eles interpretam
a mensagem que eles estão ouvindo. E na hora que ele interpreta, ele passa a ser um intérprete e não um transmissor, porque o transmissor vai falar fidedignamente a mensagem que o Espírito dita para ele. Essa, hoje em dia, é a mediunidade mais buscada por toda a casa espírita, pela facilidade que é a gente poder conversar com o Espírito. Vamos para frente. Os médiuns videntes, como a própria palavra diz, são aqueles médiuns que têm a capacidade de vislumbrar e até mesmo ver nitidamente o espírito comunicante. Alguns espíritos Então, como eu estava falando para vocês, esse tipo de médium, alguns deles têm uma capacidade altamente desenvolvida e podem ver os espíritos até mesmo em estado normal de vigília. Porém, no entanto, a informação obtida por esse meio merece muita cautela e muita prudência para ser aceita, pois pode se tratar de idioplastia, sendo, portanto, irreal. Quer dizer, é uma questão física e não mediúnica. Inclusive, o padre Quevedo, ele gastou muito tempo da vida dele tentando desmistificar, tentando desmerecer a doutrina espírita, porque ele dizia que tudo não passava de idioplastia. Era um termo que ele gostava de usar muito. E, lógico, ele passou e a doutrina ficou. Eu também costumo sempre tomar muito cuidado com esse tipo de mediunidade, porque acontece uma coisa muito curiosa. Se a gente colocar 10 médiuns videntes diante da mesma cena, cada um vai narrar de um jeito diferente esta cena. Então, não é confiável. E tem mais uma coisa que é muito ruim. Algumas pessoas que são dotadas desta mediunidade, elas têm o péssimo hábito de se tornarem repórteres do além e começam a colocar em xeque toda uma situação que a doutrina não gosta que aconteça. Ou seja, partir para um fanatismo. Então, eu não gosto muito de trabalhar com médiuns videntes, justamente por isto. Vamos para frente. Médiuns sonambúlicos são aqueles que possuem uma variedade de mediunidade em que ocorre duas outras ordens de fenômeno, e geralmente reunidas numa mesma manifestação, que é o animismo e a mediunidade. No sonambulismo, o agente atuante é o espírito do próprio médium, a sua alma, seu espírito encarnado, que sai do corpo. Em certas ocasiões, ele transmite ideias e pensamentos de outros espíritos com os quais está em contato. Veja, o que é animismo? Sei que a maioria de vocês não vão saber o que é animismo. Animismo é que toda aquela ação que é feita por nós mesmos. A mediunidade, nós dependemos da participação de um espírito. E nós temos um monte de fenômenos, como vimos na primeira aula, que só dependem das nossas capacidades físicas, né? Então, só para a gente tomar um cuidado. Lógico que no decorrer do curso nós vamos voltar a falar muito dessas classificações todas. Vamos para frente. Médiuns curadores. São médiuns cuja energia magnética pode fazer desaparecer doenças pela simples imposição de mãos. Outros são médiuns sensitivos que agem sob influência de desencarnados desejosos de fazer o bem, curando as criaturas desajustadas. Vocês devem lembrar já de ter ouvido falar de Arigó, de outros espíritos curandeiros, aí Bezerra de Menezes, Leocádio José Correia, que são espíritos que atuam trazendo curas. Aqui eu vou mostrar para vocês um pedacinho de um filme que nós fizemos aqui em Curitiba, quando eu era presidente do CEPEC, e esse médium que está em pé aqui, ele é um médium lá de Santa Catarina, lá de Camboriú, e esse médium curou
um cronista social muito famoso que nós tivemos aqui em Curitiba, o Dino Almeida. O Dino Almeida tinha ficado cego e esse médium, então, ele procurou esse médium lá em Camboriú e esse médium operou o Dino e o Dino voltou a enxergar. Como ele voltou a enxergar, ele ficou tão, assim, tão, como é que eu diria? Ele ficou tão satisfeito, ele tão agradecido que ele queria trazer esse cara para Curitiba de qualquer jeito. Procurou por centros espíritas todos da cidade para que ajudassem, porque este médium precisava de médiums de sustentação. Como vocês veem uma fileira de gente de branco aqui atrás, nessa foto, são todos médiums e que ajudam, dando a energia para que ele possa fazer o trabalho dele. Bom, nessa época, como eu não era, nosso centro não era filiado da federação, eles chegaram até nós e eu prontamente atendi e nós passamos a fazer esses trabalhos no Círculo Militar em Curitiba. Era um trabalho que ele vinha aqui uma vez por mês e nós fomos em 4 meses ajudar ele lá e ele atendia na média de 1.000 a 1.500 pessoas numa tarde, uma noite de sábado, um dia pegava a tarde do sábado e ia até de noite, atendendo de 1.000 a 1.500 pessoas cada dia. Bom, esse médium depois acabou se perdendo, se envolveu em situações que não vem o caso falar para vocês, mas um dia, quem sabe, a gente entra nesse assunto. E daí nós precisamos parar com o trabalho, infelizmente, porque era um trabalho que a gente viu muita gente ser curada de câncer, de processos de aleijões e uma série de outras coisas, cataratas, cegueiras, tudo a gente assistiu e filmou. Vocês vão ver algumas cenas que são até grotescas, vamos dizer assim, mas são importantes de ser vistas até para que a gente respeite um pouco mais esse tipo de trabalho. Vamos lá. Que são pessoas boas que se deram para que nós pudéssemos estar se unindo dentro das suas possibilidades, para que a gente pudesse estar angariando aí alguns alimentos para que a gente possa levar as pessoas menos favorecidas pela sorte. Toda a equipe, quero agradecer, as pessoas também. Tira. Leve ela, tá?
um benefício se alcançar uma maravilha chamada cura, né, que a gente busca tanto. Eu gostaria de convidá-los para uma das pessoas não vivem fichas de 1 a 30. O médium psicógrafo é aquele que consegue a transmissão do pensamento do espírito comunicante através da escrita. E eles são de duas naturezas distintas, os mecânicos ou inspirados. Os mecânicos têm a mão e o braço dominado pela energia do comunicante. E a escrita se dá independentemente de sua vontade ou sua atenção. No sensitivo ou inspirado, os pensamentos surgem sem esforço de vontade, aos borbotões, e as ideias podem ser filtradas pelo seu estado consciente. Como eu mostrei naquela aula anterior, o intuitivo recebe a comunicação através da glândula pineal. Então ele tem completamente consciência de tudo que foi falado, porque passou pelo cérebro dele. O semimecânico, ele tem parte da mensagem vem pela pineal e parte da mensagem vem pelo chakra humeral. E tem aqueles médiuns que a mensagem vem inteiramente pelo chakra humeral. Esses não sabem o que escreveram ou o que pintaram, o que fizeram com as mãos. Vamos para frente. Médiuns pneumatógrafos. Dá-se esse nome aos médiuns que têm aptidão para obter escrita direta. Essa faculdade é bastante rara e ela desenvolve-se pelo exercício, mas sem utilidade prática. Ela se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Hoje em dia isso quase a gente nem tenta fazer porque é muito desgaste para pouco efeito. E por último, nós vamos ter os médiuns pictógrafos. Aqui no caso nós temos duas fotos aqui daquele médium, o Gasparetto, né? O Gasparetto, ele foi um dos médiuns mais estudados no mundo porque ele pintava obras de pintores famosos, né? Rembrandt, Renoir, Picasso. E ele tinha uma característica que ele era capaz de pintar 4 quadros ao mesmo tempo. Ele pintava com a mão direita um quadro, com a mão esquerda outro quadro, com o pé esquerdo um quadro e com o pé direito outro quadro ao mesmo tempo. Isso aí causou um alvoroço dentro da psiquiatria, da psicologia. Esses médicos que estudam a capacidade, eles diziam que é impossível o nosso cérebro fazer 4 coisas tão distintas ao mesmo tempo. Muito bem. Então, isso era o nosso assunto de hoje na classificação dos médiuns, o que nós tínhamos que fazer. Agora nós vamos dar uma paradinha para depois continuar falando sobre a aula prática de hoje. Muito bem, amigos. Nessa altura, eu gostaria de dizer a vocês, todos que estão vendo essa aula, de que qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo, que eu vou ter muita satisfação em poder tentar responder para vocês essas dúvidas todas, tá? Aliás, eu já estou fazendo esse material aqui porque muita gente reclamou que o som estava muito ruim, que não conseguiram me ouvir na aula, então eu estou tentando trazer a aula para vocês de uma forma melhor um pouco. Então vamos dar início agora para o exercício prático dessa noite. Não, aqui. Nesta noite nós vamos falar sobre irradiação. A irradiação, ela é um passe à distância. O passe é uma transferência energética que nós fazemos. Então, por conceito, irradiação ela significa lançar de si, emitir raios, energia, pensamentos, sentimentos,
Radiar tem o significado de resplandecer, refulgir, lançar raios de luz ou calor, né? Então, a vibração é o ato de vibrar, ou seja, fazer oscilar, né, uma energia na atmosfera. Em termos de espiritismo, a definição para irradiação é transmissão energética espiritual à distância. Vocês vão estar estranhando, vai dizer, mas está falando energética, aqui está escrito fluidos. É que quando Kardec fez a doutrina espírita, que ele começou a codificar, não existia eletricidade. Por consequência, não existia a palavra energia, que essa palavra apareceu depois de Kardec. Porém, fluidos para nós não se justifica muito essa palavra, porque como é que eu vou falar que eu vou ter uma água fluidificada? Lógico que a água fluidificada, pois ela é líquida, e fluido é um líquido. Fluido é uma coisa que escorre, é um líquido que escorre. E a energia, ela não só escorre, quanto a energia, ela se espalha. Então, em termos de espiritismo, onde vocês encontrarem a palavra fluido, vocês podem trocar por energia, que é o termo exato que a gente tem que utilizar. Muito bem, vamos lá. Fundamentos da irradiação. A prece em comum, ela tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Por que nós estamos falando de prece? Seria uma coisa meio religiosa, só religiosa isso? Não, e eu vou explicar para vocês que não se trata só de uma coisa religiosa. Porque nós sabemos que tudo na vida funciona através de frequências vibratórias, frequências eletromagnéticas, que podem ser medidas em instrumental. Quando nós entramos em prece, se nosso cérebro estiver ligado num eletroencefalograma, nós vamos perceber que a nossa frequência vibratória do nosso cérebro, ela começa a levantar, a erguer-se. Então, isto prova que quando a gente se concentra, quando a gente entra em prece, a gente eleva o nosso padrão vibratório. E quando a gente eleva o nosso padrão vibratório, nós temos mais força para emitir as nossas energias para quem ou para o que a gente quiser. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece explicando deste modo. A transmissão do pensamento, que quando ele é impulsionado pela vontade, ele alcança o ponto desejado, seja no caso de recepção do nosso apelo ou no momento em que apenas lhe chega o nosso bom pensamento. Essas frases foram pinçadas do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo está aí anotado, vocês podem depois pesquisar melhor. Muito bem. Para compreender o que ocorre em tal circunstância, nós precisamos nos conceber mergulhados numa energia universal que ocupa o espaço inteiro, tudo que a gente vê. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro desta atmosfera. Essa energia recebe da vontade uma impulsão. E essa energia é o veículo do pensamento. É como o ar ou é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, né? Ao passo que as da energia universal, elas se estendem para o infinito, elas não são limitadas por tempo e por espaço. Elas podem ir aonde a gente imaginar que elas vão. Então, quando nós dirigimos o pensamento por um ser qualquer na Terra, ou na dimensão espiritual de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente energética se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som.
Muito bem. Então, para que a gente entenda melhor os fundamentos da irradiação. A irradiação, então, ela está amparada no trinômio energia, pensamento e vontade. Quando nós conseguimos unir os três, nós podemos irradiar, emitir para alguém ou para alguma coisa. Nós podemos irradiar para uma pessoa doente, nós podemos irradiar para o planeta que está necessitado de paz, nós podemos irradiar para os nossos dirigentes governamentais, para eles terem um juízo, né? E essas coisas todas. Muito bem. Para que vocês conheçam um pouquinho mais, a irradiação, quando a gente começa a falar de uma parte técnica, a gente tem que buscar um outro auxílio, que é o auxílio do conhecimento de como funciona o nosso organismo. A irradiação, ela ocorre através dos nossos chakras, mas sempre por intermédio da nossa vontade. Eu agora não vou falar muito de chakras aqui, porque nós vamos ter uma aula só de chakras, e daí vocês vão entender melhor esse assunto, porque daí cada item desse que está escrito aqui, eu tenho que falar quase a noite inteira com vocês. Então, por hora, é saber que quando nós botamos a nossa máquina para funcionar, tal qual vocês estão vendo nessa imagem aqui, a energia circulando por dentro do nosso corpo, nós podemos fazer toda essa energia circular com um objetivo nítido, de a gente chegar em algum lugar. Nós possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal e da esfera, inclusive, do nosso planeta, né? Os nossos pensamentos e sentimentos podem ser irradiados a longas distâncias no mesmo plano de vida ou entre os planos físico e espiritual. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem as energias tal ou qual direção. Eles aglomeram, combinam, dispersam, organizam, formam conjuntos que se apresentam em aparência, forma e coloração determinada e mudam as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, e doutras são produtos de um pensamento inconsciente ou espontâneo. A mais, criando imagens energéticas, o pensamento se reflete num envoltório perispirítico como num espelho e toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Isso está lá, tirado da Gênese, um outro livro do Kardec. Muito bem, isto em sendo verdade, nós temos que começar a tomar cuidado com as coisas que a gente pensa. Porque o nosso pensamento, uma vez criado dentro de nós, ele ganha vida própria. E ele sai por esse universo buscando pessoas que vibrem como nós. Até encontrar uma ressonância eletromagnética e ali esse pensamento vai se materializar. Então, cuidado com o que vocês pensam. É por isso que Jesus falava tanto, orai e vigiai, orai e vigiai. Muito bem, vamos adiantar. Desta forma, através da prece, aliado à vontade sublime de direcionar esses recursos energéticos, a gente vai formar uma corrente energética. E essa corrente ela é composta pela energia dos encarnados que oram e das energias espirituais, manipulada pelos espíritos cooperadores que auxiliam nessa irradiação. Então, a vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento tornado uma força motriz. E como é que funciona essa atividade de irradiação? Normalmente, num centro espírita, a gente faz essas reuniões privativas, sem público, e elas têm como duração no máximo 1 hora, que mais que isso cansa muitos médiuns, eles não aguentam.
E os participantes de uma reunião dessa é sempre um coordenador, colaboradores treinados na irradiação e manter uma disciplina mental para a sustentação vibratória. Muito bem. Os requisitos dos participantes, eles têm que conhecer da doutrina espírita, ter equilíbrio emocional e espiritual, ter uma fé e capacidade de concentração, uma conduta moral aceitável, ausência de vícios como fumo, álcool, etc. E as recomendações permanentes aos participantes são que mantenham o hábito da prece e da meditação, exercitem a concentração, estudem as formas pensamentos e procurem manter uma vigilância mental. Dentro do desenvolvimento das atividades, nós começamos assim, com uma leitura preparatória, uma prece inicial, depois as vibrações e, por último, uma prece final. E os requisitos dessa reunião são união de pensamentos, concentração, silêncio respeitoso, perfeita comunhão de vistas e sentimentos e cordialidade entre seus participantes e desejo do bem, porque onde tem antipatias, não se consegue fazer nada direito. A gente tem que ser irmãos nesse trabalho. A gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz. Vamos mais um pouco para frente. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa fala João trouxe lá no capítulo 14, versículo 12 e 13, que Jesus havia deixado para nós como um grande ensinamento e também uma grande afirmativa. Nós somos deuses e podemos fazer mais do que ele fez. Alguém de vocês aí acredita que pode? Pois vocês podem. É só acreditar, é só ter fé. Lembra quando ele convidou Pedro para caminhar na água, ele não quis? E ele disse para Pedro, homem de pouca fé, acredite que você anda. Bom, vamos lá. E nesse ponto, então, vocês não viram, nesse ponto eu convidei todos os médiuns que estavam, os alunos que estavam na sala, que ainda não são médiuns, por enquanto são só alunos, eu convidei todos eles para se colocarem sentados de frente às cadeiras, uma de frente para a outra, bem juntinhos, né? E daí botei eles em concentração, fizemos um exercício de respiração para que eles atingissem uma concentração um pouco mais elevada, e daí pedi que sentassem lado a lado pessoas que não se conheciam, pessoas completamente desconhecidas. Muito bem. E uma delas ia falar um nome, um endereço para essa criatura. E a outra, que ouviu, ela tinha que imaginar que tinha ido naquele endereço e que ia tentar visualizar aquela pessoa que foi falado o nome e a idade também, porque a idade também é muito importante. Porque tudo que a gente é capaz de imaginar facilita o nosso trabalho. Então, vejam, foi feito isto. Então, sentaram-se das 20 pessoas que estavam na sala, foi formado 10 casais, 10 grupos de 2 pessoas, sendo que cada uma delas disse um nome e um endereço e a idade da pessoa. Passados 7 minutos que eu fiquei com eles nesse estágio de concentração, com uma luz azul, uma música gostosa de fundo tocando, eu acendi as luzes e pedi para cada um deles me dizer qual tinha sido a experiência que eles tinham tido. E daí é aquela coisa que todos começam a se maravilhar. Porque a pessoa começa a dizer, sabe, eu vi uma senhora de cabelo curto e ela
morava num andar de cima, não sei se um sobrado ou se um apartamento, mas o curioso é que ela tem um jardim na frente, lá dentro, na casa dela, e ela usa óculos, ela tem cabelo ruivo. E eu digo, é assim mesmo. Eu havia dado o nome da minha sogra, que mora em Florianópolis, e ela mora numa cobertura em Florianópolis, onde ela tem um jardim lá na cobertura. E ela usa óculos, tem cabelo curto e é meio ruivo o cabelo dela. A pessoa acertou praticamente tudo. Outra pessoa. E assim foi, uma por uma, falando o que tinham visto, e a outra pessoa ficando assim, pô, mas ele viu a casa, ele viu a pessoa, onde ninguém sabia o endereço que tinha dado. Dos 20 que estavam lá, dos 10 casais que foi formado lá, só 2 pessoas não conseguiram se concentrar o suficiente para fazer o exercício da noite. Vejam, 8 duplas conseguiram, 2 não conseguiram. E não conseguiram por quê? E eu até expliquei para eles, não fiquem chateados, não fiquem aborrecidos, porque isso é perfeitamente compreensível. Se você estava nervoso no dia de hoje, se você está passando algum problema emocional, você não vai ter condição de se concentrar agora desse jeito. Então, desta maneira, amigos, é que a gente prova na prática para as pessoas o quanto é válido a gente treinar as nossas capacidades mediúnicas. E foi só um treinamento. Era a primeira vez que eu fiz um treinamento, não sei nem o nome deles ainda de cor, não conheço nenhum deles pessoalmente. E nem eles se conhecem entre si. Então, era o que eu tinha para essa aula de hoje, e eu espero que vocês aproveitem dessa forma, um som um pouco melhor. E, como eu disse, qualquer dúvida é só me procurar. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.